O quinto episódio chama-se Modelo de Pickman. Nesse episódio, a gente tem aí a história de um estudante de arte, né, chamado William Turber, que ele conhece ali na escola de arte um colega chamado Richard Pickman, né? E esse Pickman, ele é um artista diferenciado, né? Parece que ele busca coisas mais intensas e mais macabras, o lado mais obscuro, né, de cada coisa. Aí acontece uma coisa interessante, né? O William fica interessado pela arte do Pickman e ele descobre que o Pickman tem um hábito nada estranho, né, de pintar no cemitério. Aí ele vai até o cemitério durante a noite, vê que o Pickman tá lá, tá fazendo a sua arte, né? E ele começa a fazer uma série de perguntas ao Pickman pra tentar descobrir qual é a essência da arte dele, né? Aí o Pickman revela: a essência da minha arte é a verdade. Aí você se pergunta, que verdade seria essa, né? A verdade do mundo. E o mundo não é só belezas, né? Mas também as tragédias, é o sofrimento, a morte, a perda, né? E o Pickman estava interessado de retratar na arte dele esse aspecto dos males humanos. Aí, enfim, eles têm aquela conversa ali no cemitério. O William insiste, né, com o Pickman, ali na conversa que a gente tem no cemitério, para conhecer um pouco mais do trabalho dele, né? E o Pickman resolve convidá-lo para ir à sua casa e conhecer, né, ver a sua obra. E nesse momento a gente vê que eles moram, esses estudantes, né, de época, moravam praticamente assim, em quartos alugados. E quando ele entra lá no quarto do Pickman, ele vê várias das suas obras e ele já acha assim, aquele um pouco horrendo, né, um pouco pesado. Não era nada que se fazia naquela época. Até que o Pickman resolve mostrar para ele a sua obra principal, né? Ele mostra a arte final, né? E é um quadro que tá, tipo, numa área especial da casa, atrás de umas cortinas, né? Ele abre as cortinas e o William tem aquele baque, aquele choque de olhar para aquela obra que, por sinal, extremamente bela. Era uma mulher numa espécie de festividade e tinha um cadáver em cima da mesa onde eles estavam comendo parte daquele ser humano, né? E, inclusive, o Pickman conta um pouco da história, né? De quem foi aquela mulher, né? Ele cita que o nome dela era Lavina, né? E que foi a bisavó da bisavó dele. O William chega a ficar meio que assustado com o quadro, né? E aparentemente, assim, ele se sente acuado também com ele e ele parece ouvir o que vem do quadro, né? Parece que ele começa a ouvir vozes, como se aquela festa, como se ele estivesse ali, né? Ele consegue ouvir e até o Pickman fala: você também consegue ouvir? Você também nos ouve? Então ele fica super assustado e ele sai disparado dali, vai pra rua e ele chega a passar mal. E a partir dali ele começa a ter algumas visões, né? Assim, umas alucinações. Enfim, ele tá num processo ali muito complicado. E aí ele vai atrás do Pickman para tentar saber o que ele pode fazer, ou como se desfazer disso. Só que o Pickman já foi embora. Aí, sumiu. Depois, né, desse surto psicótico e esquizofrênico, né, tem um grande salto temporal de 20 anos e mostra o William, né, já numa outra fase da vida dele, um cara bem sucedido, crítico da arte, casado, tem um filho, né. Aparentemente tudo tá indo bem para ele. Até que um dia, né, ele recebe um quadro em casa e ele percebe que esse quadro tem uma nota de que seria do Pickman, né, que estava sumido há tantos anos. Mas ele não mexe nesse quadro, ele deixa lá e ele segue a vida dele com a família, enfim. Só que naquela noite ele tem pesadelos horríveis justamente com aqueles personagens do quadro que ele viu anos atrás. E daí ele acorda e resolve ver o quadro. Quando ele olha, ele vê que é exatamente esse quadro que o Pickman mandou para ele. E ele fica totalmente estarrecido. Então ele manda devolver o quadro, né, pro endereço de onde foi do remetente, né? Ele manda devolver o quadro juntamente com o cheque para ver se o Pickman some. Mas não é bem o que acontece, né? Acontece porque o Pickman acaba aparecendo para ele, né? Aparece para a família dele, depois aparece numa reunião da galeria, onde eles estavam escolhendo, né, quem seria o novo pintor que ia expor na galeria. E uma das pessoas, né, que fazia parte ali do comitê, convidou justamente o Pickman para aparecer lá e ser o pintor convidado, né?
E o Pickman, que não era bobo nem nada, levou uns quadros para que as pessoas vissem. O William ficou preocupado que todo mundo ia ver aqueles quadros e ia começar a ter aqueles surtos. Só que ele, muito esperto, o Pickman, muito esperto, levou quadros meio que normais, né? Então as pessoas não sabiam que de fato elas iam ver quando ele fosse escolhido, né, para exposição. E ele tentou, enfim, que o Pickman fosse embora e tal. E o Pickman propôs: olha, eu vou embora, mas você precisa ver meu último quadro, minha última obra, minha obra máxima. E ele falou: você vai embora mesmo? Então tá bom, eu vou. E daí ele vai até a casa do Pickman, né? E o Pickman pede pra ele esperar enquanto ele vai em um cômodo. Só que ele escuta vozes, né? Ele escuta ali o Pickman parece discutindo com alguém. E ele resolve ir até lá. E era uma espécie de porão. Ele chega nesse porão, tem vários quadros do Pickman, e aqueles quadros grotescos, que ele começa a ter de novo aquelas alucinações. E ele resolve fazer o quê? Queimar tudo. E ele também, nesse dia, ele foi armado pra lá, porque, né, ele imaginava que o Pickman pudesse causar problemas. E quando o Pickman percebe, né, vai pra cima dele, ele atira no Pickman. E nesse porão onde estavam as coisas, era muito estranho porque tinha um poço. E aí, com aquele fogo tomando conta do porão, das obras, e o Pickman caído no chão morto, sai desse poço uma criatura muito estranha, né? Uma criatura, sei lá, talvez fosse um tipo de demônio, algo assim. E essa criatura puxa o corpo do Pickman para dentro do poço. E o William foge e vai embora. Exato. E vai pra galeria. Ele não imaginava que, na verdade, o Pickman já tinha meio que planejado, né? E deixou as obras dele com um rapaz que o convidou para participar da exposição. E quando ele chegou lá na galeria justamente com a mulher e o filho, ele deixou que a mulher e o filho fossem assistir a exposição, achando que era outra pessoa que estava expondo, até que um funcionário veio e falou que os quadros do Pickman estavam já colocados, já tinham sido colocados. E ele falou: não, como assim? Os quadros foram queimados, eu vi. E ele falou que o cara que convidou o Pickman tinha colocado tudo e estava lá na galeria. Então ele correu lá. Quando ele chegou lá, ele encontrou o cara parado de frente para um dos quadros e com o rosto todo, assim... autoflagelado, né? Cical fez automutilações na cara, tava todo machucado, né? Sim, e aí ele ficou preocupado e correu pra ver, né, como é que tava a família dele. Porque ele sabia que tinha mais quadros lá e que a família dele estava na galeria. E aí ele correu e, chegando lá, ele achou que tinha conseguido evitar que a mulher e o filho vissem, né? E mandou eles para casa enquanto ele tratava daquilo ali. Mandou o funcionário remover todos os quadros, queimar tudo, enfim. Até que chegou a hora dele ir para casa. Aí, enfim, né? Ele retorna para casa, crente que ia chegar lá e dar um abraço na esposa. E tá a mulher de costas, tipo, cortando alguns legumes na cozinha, né? Ela já tava com um comportamento estranho ali, porque ele tenta chamar ela e ela não responde. E quando ele finalmente se aproxima dela, ela se vira, ela tá sem os 2 globos oculares, né, da cara, toda ensanguentada, e começa a balbuciar coisas sem sentido pra ele. Ele fica horrorizado com aquilo, né? E automaticamente ele já associa que aquilo foi um efeito de ter observado a obra do Pickman, né? Sim. Aquele efeito de alucinação, histeria, psicótico, enfim, né? Óbvio que ele já recorda do filme, né? Porque o filme também viu as artes do Pickman na galeria, e ele pergunta para a esposa: onde está o nosso filme, né? E ela diz algo do tipo, né? Logo você verá ele, né? E depois se vira de costas de novo, volta a cortar os legumes, né? E automaticamente ele olha pro forno e vê uma fumaça saindo, né? O forno da cozinha. Ele vai caminhando até lá e quando ele abre a porta, né, do forno, tá a cabeça do filho ali igual a cabeça de um porco, né, sendo cozinhado. Nossa. O 6º episódio também inspirado em um conto do H.P. Lovecraft, né? O nome desse episódio é Sonhos na Casa da Bruxa. Nesse episódio, inclusive para os saudosistas aí, amantes de Harry Potter, a gente tem o ator principal, é um dos antigos personagens, né? O melhor amigo do Harry Potter, Rony. Enfim, mas nesse episódio ele interpreta o Walter. O Walter é um rapaz que perdeu a irmã gêmea dele na infância. Começa assim, né, mostrando os dois pequenininhos, a menina na cama, muito doente, e ele do lado dizendo que promete que não vai deixar que nada aconteça com ela, porque a menina tá com medo de morrer, ela percebe, né, que a morte tá chegando pra ela tá com muito medo, enfim, e aí ela acaba morrendo, se torna um fantasma, ele vê o fantasma da menina, só que de repente
algo arrasta o fantasma dela aparece uma floresta, arrasta e engole a menina, o espírito dela, no caso, o fantasma dela. E isso atormenta o Walter a vida toda. Ele cresce indo atrás, né, de qualquer possibilidade, qualquer coisa que indique como ele pode ter acesso a um outro mundo para conseguir ver a sua irmã de novo ou trazê-la de volta de alguma forma, enfim, para reencontrar o espírito dela, né? Isso foi um trauma tão grande para ele que ele começa a trabalhar, né, como se fosse um segundo emprego, algo do tipo assim, numa sociedade espiritualista, né? Que é uma sociedade, é uma instituição que busca, né, fenômenos sobrenaturais, enfim, e para ele é uma forma de tentar encontrar aí, uma forma de atravessar, né, as dimensões para poder encontrar a irmã dele. Eu sei que assim, o Walter ele tem 2 empregos, né? Ele trabalha nessa sociedade espírita e também trabalha como bartender, né? Tem uma cena ali que ele está ouvindo a conversa que parece ser de 2 indígenas. E eles estão falando sobre ondulações no portais, uma floresta de almas, né? Ele fica extremamente interessado sobre aquilo, né? E vai atrás desses 2 para ter mais informações, né? Daí eles falam para ele, né, que uma forma dele chegar do outro lado, né, porque ele fala que ele viu essa floresta que os indígenas comentam, ele fala que ele viu isso, né, que a irmã dele foi engolida. E aí eles falam para ele que a única forma dele chegar lá é através de uma bebida, assim, que é de conhecimento, né, da tribo deles, da qual eles pertencem, enfim. E ele paga por isso, obviamente, né, ele precisa pagar para ter acesso a isso. E ele experimenta, ele toma e automaticamente ele vai para a floresta das almas perdidas. Ele vai para essa floresta e lá ele começa a buscar a sua irmã e a encontra, finalmente encontra. Só que assim, é muito rápido, né? Ele mal consegue falar com ela e ele já é arrastado para fora, porque ele não pertence àquele lugar, né? Ali é tipo uma espécie de limbo, né? Sim. Se eu não me engano, nesse primeiro contato que ele tem com a irmã, ele acaba segurando um tecido da camisola dela e acaba percebendo que depois que ele acorda, aquele tecido que ele arrancou da camisola dela foi transportado para o mundo real, né? Junto com ele, né? Isso intriga ele bastante, né? E faz ele assumir a possibilidade de que ele pode trazer a irmã de volta, né? Já que ele trouxe um pedaço daquele objeto. Aí, enfim, na segunda vez, ele acaba tomando novamente aquele ouro líquido, né? E vai pela segunda vez lá para a floresta das almas perdidas e encontra novamente, né, a irmã. Só que dessa vez lá ele também encontra uma mulher que aparece de relance lá naquele trabalho que ele tem na sede da Sociedade Espiritualista, que é uma mulher estranha que tinha pintado um quadro de uma casa de uma bruxa, né? Isso. Ele encontra com ela lá, ela tá aparentemente pintando também. Quando eles dão de cara um com o outro, ele fala assim, ué, você aqui? E ela sai correndo, ela some. E aí ele novamente encontra a irmã e eles conseguem conversar um pouco, né? E ele fala que quer levá-la, né, de volta pra vida. É isso. Eu sei que depois de ele acordar dessa segunda viagem alucinógena para a Floresta das Almas Perdidas, ele acaba ficando intrigado, né, por aquele quadro, né, que essa mulher louca pinta, né, que é uma casa, né, que seria de uma bruxa. Ele acaba pesquisando no livro, encontra lá informações, né, que algumas gerações passadas moravam a bruxa lá numa determinada região, né, nessa casa, e ela acaba sendo enforcada, né. E ele, assim, pesquisando, ele descobre que ela, essa bruxa, ela teria acesso a outros mundos, a outras dimensões. Então ele resolve ir para a casa dela, né? Porque naquele momento ali, a casa onde essa bruxa morava, ela funciona meio que como hospedaria. Hospedaria bem caindo aos pedaços, né? Mas, enfim, ela funciona assim, e ele resolve ir pra lá para poder ver se ele consegue descobrir alguma coisa, né? Alguma pista que essa bruxa tenha deixado para que ele consiga tirar a irmã de lá desse limbo. E é interessante porque, assim, essa casa da bruxa, ele ficou exatamente hospedado no quarto que era dela, né? E no momento que ele dorme, ela aparece, assim, o espírito dela tá ali naquela casa, e ela aparece, e ela tá interessada nele, porque como eles eram gêmeos idênticos, eram como se fossem almas que se repeliam, e isso ia fazer com que a bruxa tivesse um corpo físico.
né, ia pegar o corpo do cara para poder ser o corpo dela. A gente também ressaltar aqui que essa bruxa ela tinha um companheiro que era um rato, né, um rato que tinha feições humanas. Que no final de contas, né, acaba ressurgindo dentro do corpo do Walter ali, né? Porque eles pensam então que conseguiram destruir a bruxa e que tá tudo certo. E aí, de repente, o Walter, ele meio que apaga, né? E esse rato parece que entra no corpo dele, mata ele e depois toma o corpo pra si, né? Então, assim, é engraçado porque no início do conto, até como a gente falou, né, o Guillermo del Toro, ele sempre faz a apresentação de cada história. E aí ele sempre fala do final feliz. E ele fala lá no início, né, que tem um final feliz. E tem um final feliz, só que não é o final feliz que a gente espera. O final feliz é justamente para esse rato, né, que ganhava a bruxa, né? O final feliz foi para ele, que ele deixou de ser um rato para se tornar uma pessoa e poder viver a vida dele. Exato. Aí a gente tem o episódio 7. O 7º episódio é a inspeção. Nesse episódio, logo de início, tem um encontro de 4 pessoas. São 4 pessoas, assim, totalmente de áreas totalmente opostas. São pessoas que normalmente elas não se encontrariam, né, no dia a dia. Um homem que é ligado à música, um homem que é um médium, né, uma mulher que é uma cientista e um outro que é um grande escritor. Eles são convidados para uma exposição, né, aparentemente uma exposição de um multimilionário excêntrico, e eles se encontram num estacionamento. Quando eles chegam lá, aparece uma van e o motorista da van diz que vai levá-los até o local, né, e os leva até a casa desse milionário. Exato. Mas enfim, depois que eles são levados para a casa desse magnata, eles ficam numa sala redonda e tipo numa mesa esférica, né? Estão todos ali sentados, aí o magnata se apresenta e tudo mais, né? E eles começam ali a ter umas conversas muito assim, esporádicas, né? Aí começa meio que uma conversa de apresentação, todo mundo conversando. E óbvio, né? Ali eles fazem, como que eu posso dizer assim, uma ceia, só que é uma ceia com drogas, né? Começa ali circulando os vícios começa os vícios de cada um, as bebidas, depois começa a passar a maconha, né? Né? O legal desse conto é que ele tem um tom dos anos 70, né? E assim, é óbvio, se passa nos anos 70, mas o tom é característico, é como que você estivesse vendo um filme daquela época. Você vê todo aquele tom laranja mecânica, característico mesmo, né? Aí, enfim, eles estão ali naquela sala, fazendo aquela ceia de drogas, né? Rolando baseado, e começa as apresentações, né? Tem a garota que é uma astrofísica, que é uma acadêmica, tem um romancista, que é aquele gordinho barbudo, né? Romancista de época, muito famoso por lançar best-sellers. Tem um espiritualista, que é um cara que é conhecido por entortar talheres e tudo mais, né? Parece que ele tem habilidades paranormais, e você tem ali o maior produtor de época, né? Produtor musical, né? O cara que foi responsável aí por lançar os melhores hits naquele momento. Aí cada um tem uma especialidade. Aí, enfim, rola a apresentação ali de todo mundo vai rolando back, vai ficando cada vez mais chapado, abrindo seus esporos espirituais, né? Enfim, né? Depois de tá todo mundo ali naquele estado de nirvana drogado, né? Finalmente o magnata resolve mostrar, né, que seria, assim, essa espécie de monolito. É um monolito estranho, que ninguém sabe o que é, e ele já tinha feito diversas pesquisas e ninguém teria dito o que era exatamente aquilo, né? Aí já tinha passado pesquisas tipo científicas, né, de datação de carbono e tudo mais, né? Aí, enfim, né? Aí finalmente é explicado o porquê daquelas pessoas heterogêneas, né, diferentes, estar ali, né? Você tem o espiritualista que tá ali, tipo, quando ele enxerga aquele monolito, ele fala que sente uma presença espiritual, algo vindo de dentro daquele monolito. A garota, que é da área da ciência, astrofísica, fala que aquilo começa a fazer perguntas, né, se ele já tinha feito todos os testes científicos, e o cara diz que sim, né? E ela levanta a possibilidade daquilo ser extraterreno, né, ser algo de outro planeta. E o romancista, né, que é o cara ali que deveria, sei lá, dar uma opinião, vou dizer, quase como de um poeta, né? Acaba dando opinião nenhuma.
O produtor, né, o musical, ele só quer ali só quer saber de puxar o baseado, né? Você só tá contemplando a arte e fumando a maconha. Aí, enfim, eles estão todos contemplando a obra ali sem chegar a nenhuma conclusão, né? Aí, o engraçado, né, que o cara tá puxando o baseado ali e o magnata chama atenção, né? Não fume aqui, né? Aí ele puxa o baseado e meio que na hora de exalar a fumaça da droga, ele exala em cima do monolito, né? E o monolito absorve aquela fumaça de droga, né, de maconha. Aí, provavelmente, não sei, mas eu acho que o monolito deu um tapa, né, drogado com aquela substância, né, acaba que ele desperta. Aí começa, né. Porque assim, gente, uma coisa que é característica dessa época, dos anos 70, é o fator psicodélico, né, que era característica daquele momento, né. O que ficou claro pra mim, né, porque depois desse indague do que seria aquilo, né, e depois daquele monolito sugar aquela fumaça de droga, né, acaba que ele se desperta e sai uma criatura estranha dali de dentro, né, que é bem psicodélico, né, uma coisa assim bem estranha, surrealista, né, bem característico do evento pop daquela época. Sim, se você assistiu filmes assim de ficção científica, que são dessa época, assim, anos 70, 80, cara, é muito parecido. A criatura é bem típica, né? É bem aquele estilo. Exatamente, perfeito. Aí aquela criatura surge, começa a sondar as pessoas, e cada pessoa que ela sonda vai meio que derretendo, né? O cara vai derretendo, desmantelando, virando uma pasta homogênea e morre, né? Até que a astrofísica e o produtor musical conseguem escapar, né? Conseguem escapar daquela sala e eles conseguem escapar daquela sala, eles encontram o cara que levou eles, o cara da van, né? Que levou eles. E aí o cara da van deixa eles irem embora, ele vai ali naquela exposição, naquela sala onde tinha, né, o sofá redondo, e ele quebra o vidro, pega uma arma que tinha ali, uma arma super... AK-47. Isso, dourada. E ele vai lá pra poder tentar matar a criatura. Só que nesse ponto, quando ele chega lá, a criatura, ela derreteu e ela virou uma gosma e ela envolveu o milionário, né, o corpo do milionário. E aí o cara chega atirando, né, começa a atirar e a criatura lança um som, né, emite um som que acaba matando esse cara. E os dois, né, a astrofísica e o cara lá da música, né, eles saem correndo. Quando chegam lá fora, encontram um carro, né, e eles entram e saem disparados, assim. A menina pisa no acelerador, parece até piloto de Fórmula 1. E vai embora, tem um pé pra trás. E a criatura chega aí até a parte externa, né? Parece que elas entram no esgoto, né? E o esgoto, obviamente, dá acesso à cidade. E esse é o final, né? A criatura chegando à cidade ali. Aí, enfim, episódio 8, o murmúrio na bala. O episódio 8 é um murmúrio. Nesse episódio, a gente vê dois ornitólogos, né? Chamados Nancy e Edgar, que depois de passar por uma tragédia, né? Que foi a morte da filha deles, eles, e também depois de eles estarem ali enfrentando uma certa crise no casamento, eles começam a se dedicar ao estudo de um pássaro específico chamado piorito. E esses pioritos, eles emitem um som que as pessoas conhecem justamente como murmúrio, né? Eles são pesquisadores muito assim conceituados, né? Apesar da tragédia, eles continuam fazendo um bom trabalho e são muito conceituados. E nessa pesquisa eles vão parar numa casa isolada, assim, numa ilha, né? Numa casa muito antiga, porque aparentemente ali naquela região tem uma grande concentração desses pássaros e eles querem descobrir por que os pássaros fazem tem alguns comportamentos, né? Como, por exemplo, eles fazem uns movimentos que tem umas formações assim bem diferenciadas, então eles querem descobrir, querem ver o que pode causar isso, enfim. E eles vão aí para essa casa, na verdade um casarão, né? Numa ilha isolada,
Só que essa casa é cercada de mistérios, né, e de tragédias. Só que no primeiro momento eles não sabem disso. E eles vão pra lá e acredito eu que por eles, principalmente a Nancy, né, por ela ainda estar sofrendo muito, mas de uma maneira, assim, ela é muito fechada, né, ela não expõe a tristeza dela. Então eu acho que ela fica muito sensível às tragédias que aconteceram nessa casa e ela acaba sendo o canal, né, que vai receber com os contatos com espíritos que estão nessa casa, né, com os fantasmas que estão nessa casa. Aí, enfim, eles estão ali na casa, acaba que começa a ter eventos poltergeists, né? Tipo, a fita que ela usa para gravar os pássaros começa a tocar sozinha durante a noite, ela começa a enxergar vultos, depois esses vultos começam a virar silhuetas de crianças, depois a fita começa a ter mensagem de uma voz de uma criança, né, que está sentindo muito frio e coisa desse gênero, né? Aí fica essa fusão entre essa pesquisa dos pássaros, né, com essa história pregressa da casa e tudo mais, né? E, enfim, acaba que a mulher, né, começa, como que eu posso dizer assim, emergir mais nesse lado poltergeist, né, para tentar entender um pouco mais da história da casa. Descobre que a casa ali morava só 2 pessoas, uma mãe e um filho, né, que acabou sendo meio que abandonadas ali pelo marido, né, deixando eles reclusos naquela ilha, né. Na verdade, ela descobre umas cartas, né, da família, e ali ela descobre que que só morava a mãe e o filho foram mandados para lá, né, porque que seria o pai do menino, ele na verdade tinha uma família, ele era casado e tudo mais, só que ele vivia dizendo para ela que ele ia abandonar a família para ficar com ela. Isso nunca aconteceu. Então, aparentemente, por ela ficar ali isolada só com o garoto, ela perdeu a razão, né? E acabou, enfim, matando o menino, né? Matando o próprio filho, afogada na banheira. E depois ela se deu conta do que ela fez e ela se matou, né? Ela cometeu suicídio. E aí o espírito deles ficou preso ali, né? Ficou preso no mundo real e não foram porque ambos estavam com medo, sentiam culpa. E com a ajuda dela, quando a Nancy começou a entender justamente porque ela passou por uma tragédia de perder um filho, ela conseguiu fazer com que o garotinho conseguisse se libertar dali, né? E nesse momento ela também acaba conseguindo fazer com que o espírito da mãe se libertasse. E aí ela consegue também se libertar, né? É uma história que, assim, ela ajuda aqueles espíritos a se libertarem das suas culpas, né? Dos seus problemas. E ela acaba também fazendo isso, né? Porque o casamento dela estava sendo destruído, ela estava se escondendo no trabalho justamente porque ela tinha perdido um filho e ela não conseguia lidar com isso, ela não conseguia expressar isso, né? Ela se sentia tão culpada com a morte da criança que ela não teve culpa, mas ela se sentia tão culpada e não expressava isso que isso estava destruindo ela por dentro. Enfim, ali foi uma espécie de libertação em cadeia, né? Ela conseguiu libertar o espírito do menino, o espírito da mãe, e depois ela se libertou também daquela culpa e acabou assim se aproximando, né, novamente do seu marido. Então, assim, esse foi o conto que teve realmente um final feliz.